Seja bem-vindo a mais um episódio do JanoCast, sua dose diária sobre seus direitos. Esse podcast é apresentado pelo escritório Januário Advocacia. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana Cândido, sou advogada do escritório Januário Advocacia e no podcast de hoje vamos abordar sobre a possibilidade de cumprimento provisório das decisões judiciais de mérito. Pois bem, nós sabemos que todos aqueles que ingressam com uma ação judicial almejam, o quanto antes, usufruir da prestação jurisdicional que lhes foi garantida pelo Poder Judiciário. O nosso ordenamento jurídico, por sua vez, dispõe do Instituto da Tutela Provisória de Urgência, que será concedida pelo juiz quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, trazendo essa interpretação aos nossos processos, é dizer que, evidenciada a possibilidade do direito pleiteado e o perigo na espera pelo trâmite regular do processo, como no caso de verba alimentícia, da qual depende a sobrevivência da parte autora, a tutela poderá ser deferida pelo juiz sem que se fale em antecipação do mérito. Hoje em dia, nós sabemos que o trâmite regular de um processo judicial pode, infelizmente, demorar muitos anos e a parte litigante, muitas das vezes, não pode aguardar pelo resultado final do processo para somente então usufruir do seu direito reconhecido. Aliás, alimentos não podem esperar, não é mesmo, pessoal? Bom, o fato é que, de regra, o recurso de apelação interposto contra a sentença tem efeito suspensivo, ou seja, uma vez interposta a apelação, o comando da sentença que reconheceu o direito será suspenso até a confirmação pelo tribunal da procedência do pedido. É o chamado duplo grau de jurisdição. Contudo, no caso de concessão ou confirmação de tutela provisória, a sentença poderá ser executada imediata e provisoriamente, por se tratar de uma das exceções previstas em nossa legislação processual. O que já traz um alívio à parte que depende da tutela jurisdicional, principalmente para aqueles que dependem desse direito para sua sobrevivência. Outra possibilidade de anteciparmos a satisfação da prestação jurisdicional para os casos que não têm tutela provisória deferida no processo, se trata justamente do cumprimento provisório da sentença, que traz em seu comando uma obrigação de fazer. Aqui, trazendo exemplos para as ações militares, a obrigação de fazer pode ser a reforma do militar ou a sua reintegração à força, a retificação do ato de reforma ou até mesmo a sua melhoria, dentre outras possibilidades. Ocorre que, nos casos em que há recurso de apelação com atribuição de efeito suspensivo, o que, como vimos, é a regra, sendo a exceção aqueles casos em que há tutela provisória deferida nos autos, as sentenças somente poderão ser executadas provisoriamente após o julgamento pelo tribunal, confirmando a procedência do pedido, quando finalizado o já mencionado duplo grau de jurisdição. Isso porque eventuais recursos especial e extraordinário interpostos pelas partes, respectivamente perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, não possuem por si só o condão de suspender os efeitos do comando judicial, cujo pedido, se necessário for, deverá ser formulado pela parte que se sentir prejudicada pela eficácia imediata da decisão e levado à apreciação do respectivo ministro relator. Por outro lado, pessoal, no tocante à obrigação de pagar, por se tratar de valores apurados, geralmente a título de atrasados, não há como se executar provisoriamente, já que temos que aguardar o trânsito em julgado da sentença, quando não mais couber qualquer recurso e a decisão passar a ser definitiva, por força do regime de precatório previsto na nossa Constituição Federal, ao qual estão subordinados a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É importante destacarmos que, atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sofreu alterações,
sinalizando a possibilidade de cobrança dos valores recebidos pela parte, naqueles casos em que a tutela é posteriormente revertida pelo tribunal, mesmo se tratando de verba alimentar, justamente pelo seu caráter provisório, precário, de cujo entendimento eu peço vênia para discordar, justamente porque nestes casos a parte necessita da tutela para sobreviver e tal posicionamento destoa do caráter de urgência da medida, trazendo uma insegurança jurídica ao litigante. Entretanto, nós não podemos deixar de orientar que, infelizmente, é uma realidade atual. Do mesmo modo, prevê o Código de Processo Civil que o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Aliás, de regra, é exigido à parte exequente o depósito de uma caução, nos casos de execução provisória, cuja garantia, contudo, é dispensada para os casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, ou quando o exequente demonstrar situação de necessidade. Como se vê, pessoal, o cumprimento provisório de sentença é um instituto previsto no nosso Código de Processo Civil e muito utilizado pelas partes que não têm tutela provisória deferida no processo, mas que necessitam urgentemente usufruir da prestação jurisdicional que lhes foi reconhecida pelo Poder Judiciário, por se tratar, na maioria das vezes, de verba de caráter previdenciário e alimentar, da qual depende a sua sobrevivência e da sua família. Entretanto, nós temos que ter responsabilidade na execução provisória de julgados, justamente pela possibilidade de reversão do comando judicial pelas instâncias superiores, até que se opere o seu trânsito em julgado, quando não mais couber qualquer recurso. Bom, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Apesar dos termos técnicos que envolvem o tema abordado, a intenção foi levar ao conhecimento dos nossos ouvintes as formas de usufruir de uma ordem judicial favorável sem que se aguarde anos a fio, o que infelizmente é a realidade de vários processos no âmbito do nosso Poder Judiciário brasileiro. Eu agradeço a atenção de todos e nos vemos nos próximos episódios. Um abraço.